Você acabou de acompanhar a sabatina ao candidato Adaíso Fernandes Almeida. A sessão foi suspensa durante 5 minutos. Nesse tempo, a repórter Nicole Espósito está no plenário para conversar com o próximo candidato. Nicole? Luciano, eu estou aqui com o segundo candidato a ser sabatinado nesta quarta-feira, o Jefferson Luiz Alves. Bom, candidato, por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta. Boa tarde. Eu tive contato com auditores do Tribunal de Contas quando ainda era funcionário do Banco do Estado. E ali eu vi a importância do papel do Tribunal de Contas na fiscalização da coisa pública. O banco, embora não fosse uma empresa como as outras públicas de modo geral, é empresa de economia mista, mas o Estado tem participação nela. Então, por isso, ela sofria auditoria. E ali eu comecei a ver isso. Depois, essa coisa cresceu, porque eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Estado da Educação, onde atuei como subsecretário. E ali eu vi a grande importância, ainda muito maior, desse trabalho do tribunal. E ali criou em mim esse desejo de também poder ser útil nesse processo. E agora a Assembleia Legislativa, com um gesto bastante democrático e interessante, abre esse precedente para que todos nós possamos participar. Como eu preencho os pré-requisitos estabelecidos, eu estou aqui, porque acho que a sociedade civil pode, de forma efetiva, participar desse processo. Eu não creio que o tribunal fique completo, o conselho fique completo com 7 conselheiros que sejam todos políticos. Eu acho que deve haver uma mescla de técnicos ali para que a coisa funcione melhor. É a minha opinião, a minha sugestão. Ok, temos ainda 30 segundos. Mais alguma consideração? É dizer que eu quero ser candidato por isso, porque tenho os pré-requisitos, tenho o conhecimento técnico, atuo nesse negócio como perito do juízo. Então, essa é a minha... Quero ter uma contribuição a dar. Ok, muito obrigada, candidato. Nós continuamos aqui acompanhando os trabalhos de mais um dia de sabatina aos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Havendo número legal para dar continuidade à sessão, daremos continuidade à sessão da Comissão de Finanças para a sabatina dos senhores candidatos. Próximo candidato inscrito, candidato doutor Jefferson Luiz Alves, presente. Gostaria de passar, antes de passar essa presidência à deputada Lúcia Dornelas, eu gostaria de lembrar o candidato que terá o prazo por 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos após o toque da campainha. Com a palavra do doutor Jefferson Luiz Alves. Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele me concede de poder participar desse processo tão importante para a sociedade de nosso Estado. Não fosse a graça e a misericórdia de Deus, provavelmente eu não estaria aqui, nesta posição, entre pessoas tão importantes, entre homens valorosos e que têm a responsabilidade de cuidar, juntamente com o governo dos estados e outras autoridades de nosso Estado aqui, Espírito Santo. E eu sei que muitos nesta casa compartilham com esse sentimento e fé, porque já aprenderam que sem Ele, sem Deus, nada do que foi feito se fez, e que sem Ele nada podemos fazer.
Então, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu quero, com muito respeito, cumprimentar o presidente desta casa, desta comissão, mais especificamente de Finanças, deputado Ataíde Armani. Dizer que, até aqui, Vossa Excelência tem se mostrado um homem equilibrado, cortês, tolerante e capaz para a função. Acho que a escolha para presidir o processo não poderia ter caído em melhores mãos. Parabéns, Excelência. Fazendo isso, eu cumprimento também todos os demais membros desta comissão, mormente aqueles que não têm arredado os pés daqui. Não posso deixar de parabenizar também os demais deputados que, num belo gesto democrático, acataram a proposta de Dr. Hércules Silveira, que com essa iniciativa de abrir a oportunidade para todo cidadão participar do processo de escolha do conselheiro, o senhor Dr. Hércules, que já é um homem que goza de credibilidade, ganhou a admiração de todo o povo capixaba, pode ter certeza disso. Parabéns. Mas eu quero dizer que quem mais ganhou com essa posição democrática dessa casa foi, sem dúvida alguma, o parlamento de nosso Estado. Nosso parlamento está de parabéns. É um dos poucos da federação que abriu esse precedente e que revelou-se com bastante sucesso, haja vista o número de candidatos que participam do processo. Eu falo isso porque estou aqui representando o interesse e vontade da absoluta maioria dos líderes das igrejas evangélicas de nosso Estado. Sendo recomendado nesse processo pelo pastor presidente da CADESO, pastor Oscar Domingos de Moura, pastor Ivan Pereira Bastos, da Confrateres, pastor Álvaro Oliveira, da SEMADES, pastor João Manuel Rodrigues, da SEADER, pastor Marcos Menegoni, da CONEMAD, pastor Evaldo Casotto, da Comaderge, pastor Enoque de Castro Pereira, da Associação de Pastores do Espírito Santo, apóstolo Lauro Cruz, do Fórum Político Evangélico do Espírito Santo, pastor Eduardo Vieira, presidente do Ministério Nova Vida, pastor Marinelson da Silva, presidente do Ministério na Praia da Costa, e o pastor Rafael de Souza Oliveira, o presidente do Ministério Libertar. Esses homens entenderam que a igreja, de certa forma, deveria tomar partido no processo. E quando nós nos apresentamos como referência para eles, nós somos muito bem recebidos e apoiados. E todos estes homens, esses líderes, assinaram a carta que nós submetemos a cada um dos deputados. Esse contingente aqui representado, queridos, representa quase 1 milhão de pessoas. Além desse grande efetivo que resolveu participar de forma mais efetiva do processo político do nosso Estado, eu conto com a simpatia, com o carinho e a recomendação de algumas comunidades e entidades negras de nosso Estado. Dentre outros, eu posso citar o FEJUNES, que é o Fórum Estadual da Juventude Negra. É um grupo que está se fortalecendo muito, é um grupo que basicamente é composto de jovens
que estão se preparando politicamente para poder exercer influência na política. Os negros que sempre foram desagregados e distantes estão pensando agora em se unirem, porque estão começando a descobrir a força que têm para participar do processo político de nossa nação. O Negro, União de Negros pela Igualdade, é outro grupo que nos apoia. Também tem um Círculo Palmarino do Espírito Santo, é um círculo muito grande, em todo o estado tem representação. Aliás, todos esses aqui têm representação muito grande. Tem as APNs, Agente da Pastoral Negro, além do Instituto Elimu. O Instituto Elimu é um instituto que visa buscar aqueles menos favorecidos, principalmente das periferias, e dar condições e educação. O Instituto ele busca socializar esses que estão praticamente perdidos, jogados nos guetos, nas favelas, e procuram dar formação a esse povo através de cursos pré-vestibular e outros. Então, são entidades que procuram nos apoiar, e nós estamos aqui. Eu sou um homem simples, vindo de uma família muito pobre do interior de Nova Venécia. Em função da necessidade, comecei a trabalhar muito cedo para ajudar na criação de 8 irmãos. Tudo que os senhores imaginarem de trabalho eu já fiz. Já fui engraxate, já fui vendedor de laranja, de cocada, de picolé, entregador de jornal e revistas, já fui lavador de carro, enfim, tudo que os senhores imaginar em termos de trabalho honesto ou subtrabalho, eu já realizei. Aos 17 anos de idade, entrei numa subsidiária do Banestes como servente. Se tivesse que colocar uma das portas por onde eu entrei, eu diria que foi as portas do fundo, como servente. Tendo me formado, logo depois, em técnico em contabilidade, não fiquei muito tempo como servente, porque na época, nos idos de 76, o curso de contabilidade, o curso técnico de contabilidade era um curso importante. Hoje não é tanto, mas na época era. Diante disso, fui solicitado para ir para o setor de contabilidade, ainda muito cedo, porque eu não cheguei a ficar como servente nem por 6 meses. Aí eu me lembrei, quando lá estava, de uma informação que minha mãe me passara. Não só a mim, mas todos os demais irmãos. Meus filhos, estudem. Estudem para vocês serem alguém. Vocês só vão conseguir vencer nessa vida se tiverem estudo. Eu não tenho condições de dar nada a vocês. Uma professora de primário, muito simples, muito humilde, e que eu ajudei ela a cuidar dos meus irmãos, me passou isso. Eu posso dar a vocês educação, posso dar a vocês essa instrução e orientação, mas não posso dar tudo que gostaria, ou nem o básico eu posso dar. Eu glorifico a Deus porque hoje os meus filhos não passam pelo que passei. Os meus filhos hoje, todos estudaram e estudam em escola particular, todos têm condições melhores. Nós moramos em um bom bairro, mas na casa que eu morava nessa época era uma casa de parede e meia. Eu não sei quantos sabem o que é isso aqui. Então, foi uma vida muito sofrida. Entrei na DTVM e mesmo como contínuo, desempenhava uma função importante naquele departamento. Porque o chefe daquele departamento de contabilidade, não por acaso, viu que eu era um zelador diferente. Viu que era um servente diferente. Viu que a forma que eu fazia as coisas era diferente dos outros. Então ele me abordou. Ele perguntou o que eu estava fazendo, de onde eu era, que formação eu tinha,
Quando eu disse para ele que era técnico em contabilidade ele então me chamou para fazer parte do departamento de contabilidade do banco. Por que ele fez isso? Porque ele também era técnico. Ele não tinha nenhum outro técnico ali. Ele tinha pessoas de outras funções, mas um técnico de contabilidade ele não tinha. Então ele me chamou. Então meu chefe na época, vendo isso, me chama e eu comecei a trabalhar ali com desenvoltura em uma máquina audit, uma máquina barulhenta de fazer contabilidade. E quando ele viu que meu desempenho era bom, ele pediu logo a minha promoção. Ele sentiu medo de me perder naquele setor. Mas o diretor da empresa, à época, não quis dar a promoção. Ele negou aquilo que estava sendo pedido para mim. Foi bom, porque eu tive que conquistar com mais esforço. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um concurso interno no Banco do Estado. E eu passei em 4º lugar. Diante disso, o diretor não teve saída, teve que me promover, senão me perderia para o banco. Nessa época eu estava na distribuidora de títulos e valores mobiliários. Então minha trajetória profissional começou na contabilidade da DTVM e depois no banco, por onde trabalhei por 19 anos, tendo galgado todos os cargos de confiança do departamento, tendo sido subcontador, contador, e saído por opção na função de chefe de divisão e de setor do Sistema Financeiro Banestes. Quando fazia uma pós-graduação na FGV, conheci um amigo que na época era auditor-geral do Estado. Este amigo recomendou-me a Secretaria de Estado da Educação. Ele disse que a Secretaria teria necessidade de uma pessoa como eu. E eu fui para lá, para atuar como assessor da secretária. E com pouco tempo, 3 meses atuando como assessor, eu fui nomeado subsecretário de Estado da Administração, Estado da Educação, na função administrativa e financeira. Posteriormente, saí do Banestes e fui atuar como perito contábil judicial, função que desempenho até hoje. Já atuei como professor universitário por mais de 6 anos, tendo lecionado todas as disciplinas técnicas do curso da grade de Ciências Contábeis. E estou aqui, aproveitando a grande oportunidade que os senhores nos concedem para participar desse processo de seleção para o Conselho, porque entendo que preciso ser mais útil à sociedade. Tenho uma certa dificuldade em ser político partidário. Não condeno, é uma função importante, é uma função brilhante, é fundamental para a condução do país, do Estado. A política está em tudo. Mas tenho um pouco de dificuldade de ser político partidário. Eu achei que poderia ser útil como conselheiro, já que essa oportunidade surgiu. Essas basicamente são as minhas palavras. E agora eu quero pedir aos senhores, inquiridores, que sejam tolerantes comigo quanto às minhas respostas, pois não trabalho no tribunal. Por isso, é mais do que compreensível a minha visão que eu não tenho a mesma desenvoltura e polidez para responder alguns questionamentos técnicos atinentes à função de auditor. Se os senhores me perguntar sobre auditoria na área comercial, aí é comigo. Se os senhores me perguntarem alguma coisa com muita tranquilidade sobre perícia contábil, será comigo. Agora, os questionamentos técnicos sobre regimento do tribunal e outras coisas similares, conforme alguns aqui, com muita ousadia, com muita capacidade, responderam, talvez eu não consiga responder. E eu agradeço os senhores por essa oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jefferson Luiz Alves.
pela sua explanação e também pelas palavras dirigidas a esse presidente. Eu quero dizer a Vossa Senhoria que é com muita honra e com muita gratificação que a gente está presidindo essa sessão em substituição ao deputado Sérgio Borges, devido à sua candidatura, não pôde estar presidindo essa sessão. Eu estou fazendo com prazer e procurando o doutor Jefferson sendo o mais imparcial possível que possa ser. Eu acho que nós, homens públicos, políticos, temos que ser, acima de tudo, éticos e respeitosos à votação, àquelas pessoas que confiaram na gente. Muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de passar a palavra agora ao deputado Zé Esmeraldo para as suas perguntas, 3 perguntas, com direito a 2 minutos cada. Com a palavra. Deputado José Esmeraldo. Saudar novamente o presidente Taide Armani, saudar a nossa deputada Lúcia Dornelas, saudar nosso deputado doutor Hércules, saudar a todos aqui presentes nesta quarta-feira. Ele também faz uma saudação especial ao doutor Jefferson Luiz Alves, pelo seu histórico de vida, que é um exemplo para todos nós. Pergunta que eu vou fazer ao senhor, se houver necessidade, eu repito. Quais são os instrumentos utilizados para execução das atividades de fiscalização do Tribunal de Contas, conforme o regimento interno? Precisava, repito. Não precisa, Excelência. Os instrumentos que os auditores do Tribunal de Contas utilizam são a auditoria, é uma auditoria que é feita por amostragem, também na fiscalização, as diligências que eles fazem. Talvez eu não responda na íntegra, conforme está escrito regularmente, até cheguei a ver isso, mas eu não estou bem lembrado agora. Mas a auditoria é um dos instrumentos mais importantes no processo, porque a partir dela é que eles vão detectar, analisar, a análise também faz parte disso, e depois disso eles vão para a parte que cabe ao relatório, que eles utilizam também, faz um relatório, e é basicamente isso. Tem uns outros, mas não me falha a memória agora quais são exatamente todos eles. Até anotado aqui, mas não estou querendo olhar, não. O senhor completou? Sim. Segunda pergunta. Doutor Jefferson, segunda pergunta. Há possibilidade da concessão de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas? Quais suas condições autorizativas? Vou repetir. Há a possibilidade da concessão
de medidas cautelares pelo Tribunal de Contas, quais suas condições autorizativas? A concessão existe. A concessão, ela é real. Realmente, o Tribunal de Contas, um dos instrumentos que ele utiliza no processo de fiscalização é essa medida cautelar, justamente para evitar que, durante o processo de fiscalização, normalmente, quando se tem alguma denúncia, alguma desconfiança sobre a gestão de uma entidade pública qualquer, então essa postura do tribunal em entrar com a cautelar, ela visa evitar que a coisa, que os desperdícios aumentem, os desperdícios, se for o caso, ou uma outra posição que porventura esteja o tribunal desconfiado, ele acabe por levar o erário público a ter mais prejuízo. Então, a cautelar é importante, podendo até afastar o gestor por um tempo, por um período, para posteriormente apurar a coisa. Depois da apuração, então, eu não saberia dizer, não saberia julgar por hora se ela é justa ou não. Em algumas situações pode não ser, mas em outras é por uma questão de prudência que se toma essa postura. Mas o fato é que ela existe e é interessante, em algumas situações, que elas sejam tomadas assim. Concluiu? Sim. Terceira e última pergunta. O pagamento dos proventos dos aposentados é considerado como despesas com pessoal? Sim. Também faz parte. No orçamento está previsto, no caso do Estado, 60% do gasto. E no caso da União, 50% faz parte também o pagamento dos aposentados. Senhor presidente, foram feitas as 3 perguntas, como tem feito desde o início dos sabatinados, e concluo, portanto, as perguntas. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornella. Saudar o Jefferson, o senhor Jefferson Luiz Alves, parabenizá-lo, né, por participar do pleito, dizer que é uma honra para nós e é um momento ímpar aqui na Assembleia Legislativa a gente participar desse momento com 22 candidatos a conselheiro. Vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz ao senhor Adailson, que te antecedeu. Quais são os estágios das despesas? De acordo com a 4320, são 4 os estágios da despesa. É a fixação, segundo a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, é onde se fixa a despesa, é a fixação da despesa. O empenho, que é o ato emanado da autoridade competente, que cria para o poder público a obrigação de pagamento. Tem a liquidação, que é feito ato contínuo, que consiste na verificação do direito, a partir da checagem da documentação, do serviço prestado, esse tipo de coisa. E,
Por último, o pagamento. Então, os 4 estágios são esses: fixação, empenho, liquidação e pagamento. Eu me sinto contemplada pela resposta. Fiz essa mesma pergunta, conforme tenho feito desde o início, a mesma pergunta para os candidatos no mesmo dia. Eu agradeço ao senhor Jefferson pela resposta. Obrigada, deputada Lúcia Dornella. Não havendo mais membros efetivos da comissão a inquirirem o candidato, com a palavra o doutor Hércules. Candidato Jefferson, apesar da humildade de dizer que não tem conhecimento profundo do regimento interno do Tribunal de Contas, mas as perguntas que foram feitas, o senhor demonstrou uma segurança e que é um estudioso no assunto. Eu quero parabenizar a Duane Luiz Alves, que é seu filho, que está aqui presente, e que é contador também, não é? Eu quero registrar que é muito bom quando o filho segue a carreira do pai. Felizmente, lá na minha casa, eu fiz direito primeiro, minha filha também fez direito, e medicina depois, meu filho também, me acompanhou, fez medicina. A gente tem muito orgulho disso, quando o filho segue a carreira dos pais. E vou fazer uma pergunta para o senhor, que não se trata de uma pergunta muito técnica, mas participando de um evento Sindibares, nós vimos que cerca de 70% nos bares, estabelecimentos que vendem bebida, refeições e tudo, estão na informalidade. E a gente sabe o rigor que, principalmente na área de saúde, a vigilância sanitária faz com os estabelecimentos. Um consultório médico, por exemplo, um rigor tremendo, é tanta coisa que exigem, mas quando chega num próprio do governo ou do município, o próprio município se fiscaliza, não tem esse rigor. O que o senhor acha dessa informalidade, se é por dificuldade ou o que acontece com essa falta de formalidade desses estabelecimentos? Excelência, eu entendo que seja por puro protecionismo, porque a legislação ela é duríssima com a iniciativa privada em todos os âmbitos. Até um escritório de psicologia precisa de licença sanitária. As prefeituras exigem que se tenha consultório médico, todos. São coisas difíceis até de entender. Você não vê a pessoa tendo acesso com alimento, não tendo acesso com nada. E existe. Parece que é uma coisa que é feita para ganhar dinheiro. A prefeitura atua muito assim. E também não é compreensível, porque os órgãos públicos são ignorados. Deveriam se dar, por exemplo. Deveriam ser a referência, os guardiões da verdade. É inconcebível que isso aconteça, mas, lamentavelmente, isso vem acontecendo muito no país. E é preciso que os senhores que aqui estão, agora, principalmente nesse processo de escolha de mais um conselheiro, que a Assembleia tem um papel, a Assembleia Legislativa tem um papel extraordinário. Ela, quando institui o Conselho, ela institui para auxiliá-los no processo de fiscalização das normas e da lei complementar, essa 101, que é a responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal. E o que os senhores fazem aqui hoje é de extrema importância,
o processo de escolha de um profissional, escolha de um técnico, escolha de um outro conselheiro. Eles querem formar um grupo que vão representar os interesses dessa casa. Se o senhor tiver um tribunal forte, um conselho forte, certamente vai valorizar aos senhores aqui, vai valorizar a Assembleia, vai valorizar todo o trabalho. Última pergunta. Eu vou pegar o rabicho da pergunta da deputada Lúcia Dornelas. O senhor falou as fases da receita ou da despesa. Da despesa. Se o ordenador de despesa, ele tem aquelas fases de empenho, pagamento, né? E se por acaso esse ordenador de despesa, ele fizer qualquer tipo de aquisição, qualquer tipo de despesa, e que ele não tenha receita naquela rubrica para empenhar aquela despesa, qual o mecanismo que ele poderá lançar a mão para que ele possa fazer o lançamento e fazer esse empenho de acordo com a lei? Qual o instrumento que ele deve usar? Se os valores forem irrelevantes, ele até pode. Mas as despesas, todas as despesas têm que estar orçadas, têm que fazer parte do orçamento. Ele não pode criar essa situação. A lei, a contabilidade pública, é uma coisa bela, é extraordinária. Não há razão para tanta falcatrua, tanto rolo, tanto problema como existe no país. Não existe. Esse país tem leis extraordinárias. Porém, isso ainda existe, isso ainda acontece. Mas é porque essas leis não estão sendo olhadas com carinho. Os tribunais têm que estar atentos para o cumprimento dessas leis, para que coisas como essa não aconteçam. O ordenador de despesa, ele não tem autonomia para criar despesa. Ele não tem. Não sei que seja uma coisa irrelevante, um valor sem expressão, muito sem expressão, e aí existe o estabelecimento desses valores que lhe permite fazer uma ou outra despesa, desde que licitadas devidamente, da forma conveniente. Mas fazer despesa, eu desconheço essa prerrogativa que ele tenha para fazer. Se ele fizer, ele vai ter que devolver, ele vai ter que ter dinheiro para pagar. Não se pode fazer despesa, não se pode fazer gasto sem ter dinheiro para pagar. No setor público, essa faculdade não existe. Tem que se ter dinheiro. Vai ser punido. E vai deixar o fornecedor em dificuldade. Quando o senhor fala em dinheiro, o senhor fala em verba, né? Verba, recursos. Pois não. São duas coisas distintas, dinheiro e verba. Agora, eu só queria lembrar que eu fiz a pergunta, mas eu queria ouvir que ele poderia fazer uma solicitação de uma suplementação, se ele, talvez eu não fiz bastante clara a pergunta, então era isso que eu queria ouvir. Se ele não tiver a verba necessária, ele poderá recorrer ao Legislativo e solicitar uma suplementação daquela verba. Mas nesse caso, Excelência, a partir do ingresso de receitas. A partir de uma receita que possa fazer face a esse pedido de suplementação, a princípio. Ok, obrigado. Obrigado, deputado Eck. A gente passaria para as considerações finais. E eu pediria a doutor Jefferson Luiz Alves que, por 3 minutos, é o tempo, Vossa Senhoria fizesse suas considerações finais. Com a palavra, doutor Jefferson Luiz Alves. Excelência, só me resta agradecer o senhor, todos os membros dessa comissão, todos os presentes aqui, nosso companheiro ali, concorrente direto, gente muito boa, merecedor dessa função. Agradecer a todos aqui pela tolerância, pela paciência de poderem ter me ouvido.
Nós estamos nisso porque acreditamos que os senhores trabalharão com isenção, embora tenhamos ouvido em várias ocasiões que isso se trata de um jogo de cartas marcadas. Eu não acredito que os senhores perderiam esse tempo todo para fazer uma historinha de Araque. Não vejo assim, confio nos senhores, confio no sistema, confio que os senhores não abririam oportunidade tão bela, tão especiosa como essa, para depois ignorar tudo isso. Eu peço a Deus que continue abençoando os senhores. Normalmente o Senhor, Excelência, para continuar te dando paciência, porque é difícil tocar um projeto como esse. É um projeto bonito, mas isso tem ido muito bem. Eu agradeço a todos os senhores. Obrigado, por tudo doutor isso. Jefferson. Muito obrigado. Eu passaria para considerações finais ao deputado Hércules Silveira. 3 minutos. Presidente Ataíde, candidato Jefferson, quero parabenizar a Vossa Senhoria pela explanação, pela clareza das respostas e também, apesar, mais uma vez, de dizer que não tem tanto conhecimento do regimento interno do Tribunal de Contas, porque não está lá dentro como estão alguns auditores, mas, naturalmente, Vossa Senhoria respondeu o que nós queríamos ouvir. Muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Gostaria de marcar a presença aqui, antes de terminar as sessões, de convocar os próximos, do Dr. Renato Ferraz Martins, que é um dos candidatos. Gostaria, se me permite, eu sei que nós estamos transmitindo ao vivo, mas que me permitisse, ele infelizmente perdeu seu pai nesse domingo, e eu pediria respeitosamente a todos e a todas que a gente fizesse um minuto de silêncio a seu Aníbal Evaldo Martins. Um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, nas minhas considerações, de agradecer ao Dr. Jefferson Luiz Alves e dizer que foi um prazer, e é um prazer, estar participando desse processo. Espero que nossos julgadores, que será no final o plenário dessa casa, que é soberano para se tomar a decisão, procure tomar a decisão correta. Eu quero dizer ao Dr. Jefferson que, no que compete a essa comissão, a essa presidência, nós vamos procurar da melhor maneira possível fazer tudo o que podemos fazer, inclusive, como relator, enviar um relatório a esse plenário, à presidência dessa casa, da melhor maneira possível e detalhada. A decisão da votação em plenário, no final desse processo todo, ela não compete a essa presidência, e sim a cada um dos senhores deputados, membros desse colegiado. Então, que Deus os ilumine quando forem decidir por esse ou aquele candidato. Para mim, são
ao longo dessa sabatina. Ainda faltam vários candidatos, para mim são todos iguais, sejam eles deputados ou não, estou dando o tratamento igualitário a todos. Então, eu espero que Deus ilumine os deputados quando forem decidirem por um candidato. Eu gostaria de convocar para a próxima sessão, que será no dia 8 de outubro, terça-feira, às 9 horas, a doutora Márcia Jacó de Freitas e o doutor Luiz Renato Azevedo da Silva, para serem sabatinados por essa comissão. Nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrados os trabalhos desta comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, dia 8 de outubro, às 9 horas, terça-feira, no plenário de Seu Cardoso, dessa Casa de Lei. Muito obrigado a todos e a todas, principalmente aos nossos funcionários da TV e da Comissão de Finanças que estiveram aqui a tarde toda. Obrigado. Você acabou de acompanhar a sabatina ao candidato Jefferson Luiz Alves. A repórter Nicole Espósito está no plenário e conversa com 2 deputados que participaram da sabatina. Nicole? Luciana, eu estou aqui com o deputado José Esmeraldo, que é membro efetivo da Comissão de Finanças e vem acompanhando todas as sessões de sabatina, né? Bom, deputado, qual a sua avaliação de mais um dia de sabatina? Aí tivemos 2 candidatos sabatinados hoje. Todos os candidatos têm potencial, tem alguns candidatos com potencial realmente excepcional, né? E, na verdade, cabe a nós, que somos da Comissão de Finanças, membros efetivos da Comissão de Finanças, dar o veredito quem é o melhor em função daqueles que estão sendo sabatinados. Sabatinamos até agora 15 candidatos, eu fiz 3 perguntas para cada um, que é o que foi acordado, totalizando 45 perguntas para 15 candidatos sabatinados. Então, o senhor sempre usa essas 3 perguntas, o senhor normalmente faz algumas perguntas de cunho técnico, né? O senhor vem se sentindo contemplado com as respostas? Eu venho me sentindo contemplado, principalmente com alguns que realmente estão acima da média. Existem candidatos aqui que estão acima da média, são pessoas extremamente preparados, tá certo? Existem aqueles que são top, existe aqueles médio, existe os regulares, né? Então, eu, pelo que eu senti, pelo que eu vi, tem essas 3 categorias: o regular, o médio e o top. Aquele que tem um conhecimento muito grande, responde com muita facilidade, né? Dá show nas respostas. Então, naturalmente, vai caber a nós, né, que estamos sabatinando, da comissão de finanças, membros efetivos, definir quem é o cara. Ok, ou a cara. Pode ser o cara ou a cara. Perfeito. Muito obrigada, tá, deputado José Esmeraldo? Bom, aqui ao meu lado também o deputado doutor Hércules, que foi ele que propôs aí uma emenda ao regimento interno da casa para possibilitar que pessoas da sociedade civil pudessem participar desse processo, se candidatar, mas sem a necessidade de indicação de algum deputado ou mesmo da mesa diretora. Foi até um projeto que ficou conhecido aí como Conselheiro Cidadão, né, deputado? Como que surgiu essa ideia? Na verdade, isso foi uma luta antiga da OAB, da Transparência Capixaba, do Ministério Público de Contas, do Sindicato dos Advogados, que eu faço parte, e também do Conselho Regional de Administração, que naturalmente me inspirou para que eu apresentasse essa emenda ao regimento interno. Não conseguimos ainda a aprovação como nós queríamos, e essas entidades também, porque hoje ainda é preciso que o candidato ele utilize o artigo 248, inciso 2º do regimento interno. O que quer dizer isso? O candidato ainda tem que passar por um partido político, por uma bancada ou pela mesa diretora. Então nós queremos que esse acesso ao conselho, à Assembleia,
que o candidato seja sabatinado sem que ele precise pedir a um partido, a uma bancada e a mesa diretora, que ele simplesmente se inscreva. Evidentemente que depois dessa luta junto com essas entidades, o presidente da Assembleia resolveu cumprir o regimento, abrir a Assembleia e de 4 candidatos iniciais, 4 deputados. Hoje nós temos 22 candidatos, alguns já foram sabatinados, parece que 2 ou 3 já desistiram, mas pelo menos nós estamos vendo hoje que a condição técnica do tribunal poderá melhorar muito, porque antigamente eram julgamentos mais políticos do que julgamento técnico. Nós temos que acabar com isso, porque muitas vezes o conselheiro, não é o caso da agora, o conselho melhorou muito, o Tribunal de Contas hoje é outro, mudou da água para o vinho, mas em outros tempos atrás nós assistimos conselheiros jogando contas de amigos do partido, amigos pessoais, e na verdade a condição técnica ficava para depois e só analisava a questão política. Então hoje nós estamos vendo que o tribunal melhorou muito, mas nós poderemos melhorar muito mais colocando verdadeiros especialistas no assunto de finanças no Tribunal de Contas. Perfeito. Agora, deputado, o senhor não é membro da Comissão de Finanças, mas a gente percebe que em todas as sessões o senhor está presente, faz questão de fazer perguntas aos candidatos. Por que o senhor considera importante vir e participar dessas sabatinas? Primeiro, porque é a minha responsabilidade do meu mandato. Segundo, porque essa luta nossa de abrir a Assembleia para receber candidatos de fora que não sejam deputado, eu me sinto na responsabilidade também de acompanhar. E como vocês têm visto, eu sou o primeiro que chego e o último que sai. Assim como nas sessões ordinárias, nas sessões da Assembleia, eu tenho o hábito de não faltar, não tem nenhuma falta até hoje. E, na verdade, o que eu quero? Eu quero que a Assembleia melhore cada vez mais e que também o Tribunal de Contas possa cada vez melhorar. Então, a responsabilidade não só do mandato de deputado, mas também de conseguir, com essa luta nossa desde junho, que nós estamos lutando para que a Assembleia seja aberta nesse sentido, e nós estamos tendo essa conquista. Eu quero dar os parabéns também ao deputado Teodorico Ferraz, que é o presidente da Assembleia, com a mesa diretora, que concedeu essa abertura, cumprindo também o regimento interno. Os candidatos que não são deputados não estão devendo nenhum favor à Assembleia, simplesmente a Assembleia está utilizando o regimento interno para isso. Ok, perfeito. Muito obrigada, deputado doutor Hércules, pelos seus esclarecimentos. Volto com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Você acabou de acompanhar o 6º dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. 2 candidatos foram sabatinados, Adaíso Fernandes Almeida e Jefferson Luiz Alves. Outros 2 candidatos foram convocados, mas não compareceram. Tânia Maria Pires, que já havia sido convocada anteriormente, e Walter Conde Filho, que fez um contato por telefone com a Comissão de Finanças, avisando que não estaria presente. Como o deputado Ataíde Armani avisou no final da sessão, a próxima sabatina acontece na terça-feira, dia 8 de outubro. Os candidatos convocados são Márcia Jacu Freitas e Luiz Renato Azevedo da Silveira. Mais informações você confere no Jornal Panorama às 10 da noite e no site oficial da Assembleia Legislativa. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.